Deputada Mônica. Convido o nobre deputado Valdec Carneiro para fazer uso da palavra. Os senhores deputados e deputadas dispõem de 5 minutos. Não gostaria de pedir que se ativessem aí ao tempo de 5 minutos. Hoje é 5? 5 minutos, recebido aqui do nosso presidente. É? Deputado Luiz Paulo teve aí uma concessãozinha de 2 minutos. Perfeito. Tá bom, obrigado. Vamos lá. Bom, deputada Mônica Francisco, que preside este expediente final, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos que nos assistem pela TV Alert, nos seguem pelas redes sociais, eu quero, em primeiro lugar, no meio de tanta notícia ruim e de tanta confusão e de tanto desassossego, eu quero aqui transmitir uma notícia positiva, que vem de Niterói. Ontem, Niterói recebeu uma notícia oficial, uma informação oficial, de que uma dessas agências de classificação de risco internacionais, a Standard & Poor's Global Ratings, confirmou uma nota de crédito para a cidade de Niterói, que é a mais alta da escala nacional, que é o chamado AAA, AAA. E isso me parece importante, porque além de emitir essa nota, assim, o parecer técnico que fundamenta essa avaliação traz elementos interessantes. Por exemplo, eu cito aqui um trecho. Apesar dos significativos choques externos temporários, a cidade se recuperará gradualmente até 2021 e manterá sólidos resultados e políticas fiscais prudentes. Isso é o texto da avaliação, é um texto mais longo, parecia mais longo. Então, eu quero aqui dizer que isso, no contexto do que vive o Brasil, o estado do Rio de Janeiro, a região metropolitana, é um oásis. Não tem problemas em Niterói? É claro que tem problemas. Tem dificuldades? É claro que tem dificuldades. Tem desafios? Tem um monte de desafios. Mas, ainda assim, há um esforço importante que acaba de ser reconhecido por uma instância internacional, enfim, com uma conceituação que é a mais elevada, que ela atribui a estados e a municípios e a países na sua escala de avaliação. E é claro que isso tem uma repercussão simbólica muito forte, não apenas para massagear o ego dos governantes de plantão, mas, sobretudo, para mostrar para investidores, para empreendedores que queiram investir em Niterói, que o ambiente da cidade é um ambiente de muita confiabilidade. Então, isso me parece importante transmitir. Eu quero aqui, naturalmente, registrar um cumprimento ao prefeito Rodrigo Neves, que é o prefeito da cidade, completando agora entrando agora no seu último semestre de governo durante 8 anos, portanto, é o 16º semestre de gestão do Rodrigo, 16º e último, e que recebe, nesse finalzinho da gestão, um reconhecimento internacional de grandes proporções. Quero aqui, portanto, cumprimentar pelo esforço que vem fazendo no enfrentamento à pandemia, do ponto de vista da atenção em saúde, do ponto de vista da sanitização da cidade de Niterói, do ponto de vista das medidas de proteção que estão acontecendo, estão sendo pagas a vários segmentos vulnerabilizados da cidade de Niterói, inclusive muitos dos quais, Mônica, nós estamos tentando garantir a proteção aqui no âmbito estadual. Nossa audiência de ontem tratou disso, e em Niterói já há algum tempo que vários desses segmentos estão sendo protegidos com medidas de renda mínima, de renda emergencial, além também de medidas relacionadas à proteção, sobretudo, de pequenos e médios empreendimentos sediados em Niterói, que geram trabalho, emprego e renda em Niterói. Então, eu queria fazer esse registro, que me parece muito positivo e salta aos olhos como um oásis nesse caos, nesse quadro crítico, nesse quadro dramático que vive o estado do Rio de Janeiro nesse momento. É uma espécie de ponto cintilante fora da curva. Queria fazer esse registro aqui. E, por outro lado, eu queria também mencionar, ainda dentro do meu tempo, 2 coisas importantes relacionadas a disputas judiciais que têm a ver com a LERJ. Primeira delas, a lei da redução das mensalidades, que nós aprovamos aqui, depois de amplo debate, com a participação inclusive de vários segmentos em audiências públicas promovidas pela Comissão de Educação, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, pela própria presidência da Casa. Essa lei entrou em vigor, talvez das leis mais discutidas da história recente do Parlamento Fluminense. Essa lei entrou em vigor, foi judicializada,
na esfera do Supremo. O relator é o ministro Ricardo Lewandowski, que não expediu liminar, não concedeu liminar, portanto, não há decisão de mérito, não há decisão liminar e tampouco decisão de mérito sobre esse tema. E na esfera, no primeiro grau, houve judicialização em várias varas. Ali é uma coisa curiosa: as escolas e suas entidades representativas entraram com ações em diferentes varas judiciais, mas essas ações foram derrubadas, né? As liminares que eles obtiveram por essas ações foram derrubadas pelo Tribunal de Justiça. Portanto, a lei está em pleno vigor. A lei está em pleno vigor até posicionamento contrário do Poder Judiciário. Nesse sentido, as famílias devem, no diálogo com as escolas, no diálogo respeitoso, democrático com as escolas, devem exigir o cumprimento da nossa lei estadual, e as escolas precisam instituir a mesa de negociação, que é um dispositivo que a lei apresenta para estimular o diálogo aberto, com planilhas abertas, com transparência de dados, para que se chegue a um acordo possível. Mas o que não pode é ter escolas dizendo que ainda estão analisando a legalidade do diploma legal aprovado na LERJ. As escolas não têm esse condão. As escolas não podem, assim, a pretexto de examinar a legalidade da matéria, não pode deixar de cumprir a lei. Não são as escolas elas mesmas, com todo o respeito que tem os estabelecimentos escolares do Rio de Janeiro, não são as escolas elas mesmas que decidem se a lei é ou não é constitucional, se a lei pode ou não pode ser cumprida. Quem decide isso são os órgãos do Poder Judiciário, que, por enquanto, mantém a lei em vigor no estado do Rio de Janeiro. E, por outro lado, quero comemorar a iniciativa da Procuradoria da LERJ, saudar a Procuradoria através do procurador Sérgio Pimentel e o presidente André Siciliano, que a Procuradoria da LERJ peticionou, adendando um recurso feito pela Defensoria em relação àquele acordo, deputada Mônica Francisco, do qual a LERJ participou como protagonista, para garantir um quadro de horários dignos para a população em relação ao transporte aquaviário, para Paquetá, sobretudo, mas também para a Ilha do Governador. Assim, foi um acordo também produzido com base em muito diálogo e audiência pública, muitas rodadas de conversa, ouvindo a concessionária, inclusive, ouvindo a Secretaria de Estado de Transporte. Porém, o Ministério Público opinou pela não homologação deste acordo, que seria financiado com recursos da LERJ, já disponibilizados, já autorizados pelo presidente André Siciliano, e a Procuradoria da LERJ peticionou com a mix curiae da causa, assim, se agregando ao recurso da Defensoria e propondo ao juízo que essa grade de horários permaneça, pelo menos até o final do ano, para que a população de Paquetá, sobretudo, mas também da Ilha do Governador, não sejam, e também de Niterói, e não sejam prejudicados. Portanto, quero cumprimentar a ação diligente da nossa Procuradoria, espero que a gente logre êxito, que foi um importante acordo em defesa do interesse público, sobretudo em Paquetá, onde os moradores, 5 mil moradores desse bairro da cidade do Rio de Janeiro, não tem nenhuma outra alternativa para se transportar que não seja o transporte aquaviário. Muito obrigado, deputada Mônica Francisco. Obrigada, deputado Valdec. Sem dúvida, uma das grandes movimentações dessa casa em respeito à população, sobretudo a população de Paquetá e da Ilha do Governador. Muito obrigada. Quero convidar a deputada Lucinha